Olá! No início do ano letivo, a Universidade Paranaense realizou a primeira capacitação docente com o tema Ética e Educação. A capacitação docente é realizada regularmente, sendo direcionada aos professores e coordenadores dos cursos de graduação. Neste ano, foi transmitida ao vivo, via webconferência, do Teatro Neiva Pavão Machado Garcia, em Umuarama, para todas as demais unidades da Unipar. Ou seja, todas as cidades nos quais estão localizadas a Universidade Paranaense receberam os conhecimentos repassados pela ilustre convidada, a professora e escritora Márcia Tiburi. Eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Márcia Tiburi antes do evento. Vamos conferir como foi a entrevista. A professora Márcia é graduada em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em Filosofia Contemporânea. Ainda é pós-doutora em Artes pelo Instituto de Artes da Unicamp e atualmente é colunista da revista Cult. É escritora e autora de diversos livros, entre eles As Mulheres e a Filosofia, Mulheres, Filosofia ou Contos do Gênero, Filosofia em Comum, Filosofia Brigante, Olho de Vidro, Filosofia Pop, entre outros. Publicou também romances como Magnólia, A Mulher de Costas, O Manto e Era Meu Esse Rosto. Também é autora dos livros Diálogo Desenho, Diálogo Dança, Diálogo Fotografia, Diálogo Cinema e Diálogo Educação. Professora Márcia, seja bem-vinda ao nosso programa. É um grande prazer recebê-la hoje para dividir seu conhecimento com o nosso telespectador. Você é extremamente versátil, pois está inserida no ambiente acadêmico, nas redes sociais, TV como apresentadora e entrevistadora, ministra palestras em todo o país e ainda encontra tempo para escrever e pintar. É admirável quão produtiva você é. Para iniciarmos a nossa conversa, defina para mim, quem é Márcia Tiburi? Nossa, essa é uma pergunta que não se faz para uma filósofa. Pois eu sou uma professora de filosofia. Espetacular, né? O número de atividades que você desenvolve. Quando nós começamos a estudar um pouquinho sobre a sua história e sobre a produção que você tem, chama muita atenção, na verdade. Eu não sei como que é que uma pessoa consegue, né, desenvolver tantas atividades ao mesmo tempo com um conteúdo tão espetacular como é a produção que você faz dentro dessa grande ciência que é a filosofia. Pois é, então, agradeço suas palavras, é uma gentileza você colocar a questão dessa maneira para mim. Mas hoje em dia nós professores somos convocados a uma hiperprodução também. É verdade. E se de um lado é um prazer criar, pesquisar, ensinar, por outro, nós estamos também com a corda no pescoço, digamos, as instituições todas exigindo demais, né? Nesse nível da produtividade. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de relativizar essa questão da produtividade, estou começando por esse aspecto, porque acho que as pessoas, de um modo geral,
produzem demais. Você acabou de falar assim, é incrível como você faz tudo isso e tal. E eu fico pensando naquelas pessoas que trabalham de sol a sol. É verdade. Eu fico pensando em quem corta cana, quem trabalha numa fábrica. Eu fico pensando quem trabalha na vida administrativa. A minha vida como professora e como escritora é uma vida que, de fato, eu faço muitas coisas, inclusive bastante chatas. Mas é uma vida muito interessante, porque é uma vida criativa. E o trabalho criativo é o trabalho que é interessante, é o trabalho do professor. Mas mesmo nós que somos professores, há um limite, né? E essa atividade, ela não pode ser confundida com uma atividade que não seja bem profissional, né? No sentido de ser uma profissão que tem que ser respeitada. É uma profissão muito agradável, muito bonita, muito simbólica, muito essencial para a cultura, para a sociedade, para a democracia, mas ao mesmo tempo é uma profissão que vem sendo muito desrespeitada, muito abandonada. A vida dos professores, sobretudo na esfera pública, dos professores aos quais me refiro, a vida dos professores do ensino fundamental, e médio. É uma vida muito difícil, uma vida de muita humilhação, há muitos problemas, muitos fatos sobre os quais é melhor a gente não conversar nesse momento. Vamos falar de coisas assim mais promissoras. Mas acho que a crítica também é fundamental. A gente não pode esquecer, né, o que tem sido feito contra a nossa profissão. Márcia, mesmo assim, ainda é espetacular, né, todo esse trabalho que você desenvolve, mas de fato, realmente, pensar na vida do professor, né, na atual situação que estamos com os professores do ensino fundamental, realmente não cabe agora no programa, mas é uma coisa que nos traz muita tristeza. Mas, enfim, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você desenvolve, esse último livro que você recentemente desenvolveu e lançou ele em novembro, né, que agora já vai ser lançado também a nova edição em Portugal, que está sendo um grande sucesso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Então, agradeço a sua pergunta. Esse último livro, que se chama Como Conversar com um Fascista, é um livro que foi lançado no Rio de Janeiro no começo de novembro, já teve 5 edições, o que se considera no Brasil um sucesso, ainda mais se a gente tiver em conta que é um livro de análise da nossa circunstância mais imediata do Brasil contemporâneo, desse Brasil atual, que se caracteriza, cuja cultura se caracteriza nesse momento como sendo uma cultura marcada por sinais muito fortes de autoritarismo. O que é o autoritarismo, né? Eu quis falar sobre isso nesse livro. O autoritarismo ele pode ser um regime político, ele pode ser até uma postura governamental, mas eu quis trabalhar com esse autoritarismo da vida cotidiana. Tanto de um lado, o evidente autoritarismo que a gente vê por parte, digamos assim, da política institucionalizada, o autoritarismo do Estado contra os cidadãos, mas, sobretudo, esse autoritarismo que transita entre nós, que nós exercemos uns contra os outros. E eu tenho sempre como pano de fundo, nesse livro, em outros livros, a questão do que nós estamos fazendo uns com os outros. E essa questão é uma questão que nos insere dentro de uma perspectiva ética. Então, para a gente poder falar de questões políticas no sentido muito amplo, não apenas de política no sentido legislativo ou parlamentar, ou partidário, para a gente poder falar de política como a atividade nossa de cada dia, como a ação que nós temos no nosso cotidiano, como a esfera pública onde nós agimos, onde nós nos tornamos quem somos, nós precisamos voltar, a meu ver, a certas questões éticas bem básicas. Então, para poder pensar a política, pensar a partir da ética. E esse livro, por mais que ele seja um livro com uma dose forte de reflexão no âmbito político, ele é, sobretudo, um livro que tem um lastro ético. Então, a preocupação é pensar a ética, ou melhor, pensar a política a partir
da ética. Claro que isso é, para usar um termo assim bem acadêmico também e bem filosófico, é muito dialético, essas duas coisas se configuram e se reconfiguram uma à outra, mas ao mesmo tempo é preciso dar esse peso para uma discussão sobre ética, a meu ver, nesse momento em que está em jogo o modo como nós agimos uns em relação aos outros. Isso tem que começar desde o início, né, da vida acadêmica, do ensino fundamental, né, esse trabalho da ética para conscientização mesmo das pessoas e para que isso se torne uma coisa cotidiana, né, que a pessoa realmente entenda isso e que isso vá refletir depois lá no futuro, até na parte política também. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre os assuntos que vão ser abordados nessa capacitação. Quando você fala em capacitação e junta com a filosofia, vai ser uma conversa, vai ser uma tentativa de diálogo. Sim. Mas ao mesmo tempo isso não está muito distante da questão da capacitação, não, porque se existe um tópico que na nossa época está ausente dos nossos procedimentos diários, é justamente o tópico do diálogo. Talvez nós precisemos hoje nos tornar capazes de dialogar. Filosofia, que é o meu assunto, que é a minha área, trata sobretudo disso. Se a gente vai à tradição clássica da filosofia, que se tornou canônica, a gente vai encontrar a questão do diálogo, sobretudo lá no início, na Antiguidade Clássica, quando se trabalhava com essa... Quando se pensava, né, então, na filosofia muito mais como uma questão de história. Mas mesmo hoje, quando a gente já deixou de lado essa questão da história da filosofia e começa a trabalhar com a filosofia como uma experiência de pensamento, logo o que entra em cena é a questão do diálogo. Por quê? Para poder pensar, a gente precisa conversar. É impossível pensar simplesmente sozinho. Com isso não quero dizer que as pessoas não possam lá no seu momento de recolhimento fazer uma autoavaliação, uma reflexão e tal. Mas mesmo essa autoavaliação e essa reflexão nesse momento de recolhimento depende daquilo que, por exemplo, Platão chamava o diálogo da alma com ela mesma. Então, na verdade, para a gente poder pensar, a gente precisa de uma alteridade, a gente precisa de um outro. A outra pessoa, eu preciso de você, eu preciso da sua pergunta, preciso da sua dúvida, preciso do seu incômodo, ou preciso da sua aceitação, mas preciso de alguma coisa que vem de você, negativa ou positiva, para a gente poder começar a pensar. Isso, o diálogo é isso, né? Essa troca dessas diferenças. E aí, eu quero falar muito sobre isso, porque eu acho que a grande contribuição da filosofia para a nossa época é justamente essa colocação do diálogo em cena. Então, por mais que o diálogo seja uma necessidade, por mais que ele seja óbvio, por mais que ele seja até algo assim que possa parecer para as pessoas algo singelo, o diálogo é urgente e ele está em baixa. Nós não sabemos mais conversar uns com os outros, muito menos dialogar. Conversar, digamos, podemos até fazer uma média, puxar um assunto, falar sobre qualquer coisa que está acontecendo, ou sobre o tempo, a gente pode preencher o espaço assim, conversando sobre qualquer assunto. E as pessoas são hábeis em fazer uma coisa desse tipo. Mas o diálogo é algo que requer uma outra forma de atenção, uma atenção mais cuidadosa e que nos obrigará necessariamente a irmos a assuntos digamos assim, mais perigosos, mais tensos, mais complexos, mas o diálogo serve para isso, justamente para que a gente possa, a partir de uma conversação mais elaborada, tentar encontrar saídas, caminhos para resolver tensões. E tendo em vista também que às vezes as tensões não podem ser resolvidas. É verdade. Então, essa é uma questão. E você acha que essa questão, né, do diálogo, a gente consegue incorporar isso diretamente no ambiente escolar, acadêmico, na sala de aula, para melhorar a questão do aprendizado? Porque a gente vem de uma metodologia, né, que o professor ele faz aquela aula expositiva e não abre, né, para essa questão do diálogo. Será que o conteúdo que é passado e as informações elas não seriam melhor aprendidas pelo nosso aluno se houvesse uma metodologia no qual a gente pudesse dialogar mais, talvez, eu não sei. Pois é. Talvez a gente possa pensar, pelo menos em filosofia é isso, né? O diálogo é o próprio método.
O método no sentido da busca do conhecimento, daquilo que nos permite alcançar alguma coisa que a gente pode chamar, então, de conhecimento. O que é o conhecimento? É o novo, é aquilo que não era sabido que passa a ser sabido, aquilo que é encontrado. Nós não precisamos pensar em diálogo nesse sentido apenas como o encontro de duas pessoas que conseguem, então, traçar, travar, enfim, estabelecer ali uma troca de ideias. A gente pode pensar no diálogo, por exemplo, entre as disciplinas. Perfeito. O diálogo interdisciplinar. Então, o diálogo pode ser pensado como um elo. O diálogo entre indivíduos e instituições. O diálogo entre instituições. O diálogo entre ideologias. O diálogo entre perspectivas. O diálogo entre ciências. O diálogo entre saberes. O diálogo também entre metodologias. E eu acho que esse é um campo interessantíssimo de trabalho acadêmico hoje em dia, o campo interdisciplinar. Eu mesma, como professora de filosofia, eu também me formei em artes, enfim, sempre dei aula em universidades que, enfim, já dei aula em pós-graduações interdisciplinares e dei aula também em pós-graduações absolutamente disciplinares. Eu percebi a diferença entre uma pesquisa puramente disciplinar, no nosso contexto social, contemporâneo, no âmbito do conhecimento que a gente ocupa hoje, eu vejo que quem trabalha no puramente disciplinar corre o risco de ficar fechado e de não expandir muito a sua pesquisa. Então, o diálogo com outras disciplinas, ele favorece uma ampliação, enfim, da perspectiva da própria disciplina. Então, acho que isso é uma das coisas assim, mais fundamentais. E passar isso para os nossos estudantes, discutir com os nossos estudantes nesse nível, eu acho que é essencial. Quer dizer, colocar para os garotos, para os jovens, para os pesquisadores jovens, mesmo quando eles fazem mestrado, doutorado, colocar essa importância de abrir a sua própria perspectiva, de expandir os horizontes. Então, se você é estudante de filosofia, tentar conhecer, sei lá, a área de teoria da comunicação. Se você é da comunicação, tentar entender também o que se faz lá no campo da saúde. Se você é da saúde, tentar procurar o que se trabalha no campo da educação e buscar esses cruzamentos. Acho que o futuro do conhecimento, portanto, o futuro da pesquisa, o futuro dos métodos, está ligado muito com essa oportunidade que a gente vem criando, né? Nós como pesquisadores, professores, enfim, sujeitos do conhecimento, que a gente vem criando no sentido de expandir, de buscar novos nexos, né? De novas ligações que não eram, não são habituais, que não são as mais comuns, que não são as esperadas, né? Aquelas que todo mundo já está acostumado a fazer. Professora Márcia, eu gostaria que você me dissesse um pouquinho, porque nós conversamos, né, estávamos conversando sobre a questão do aprendizado dos alunos, mas hoje em dia a questão da tecnologia, do uso dos celulares, tablets em sala de aula tem atrapalhado bastante a questão desse aprendizado, desse ensino, né? Como que você vê essa situação da informatização na vida cotidiana, não só na educação, mas na vida cotidiana das pessoas? Então, nós não podemos abstrair da cultura e do tempo histórico em que a gente vive. Nós vivemos num tempo histórico tecnológico, a nossa cultura é tecnológica e nós vivemos, e tudo que nós fazemos hoje acontece segundo e a partir de condições que são microtecnológicas e são, enfim, que são tecnológicas em todos os sentidos. Então, a nossa vida, aquilo que a gente pode chamar de vida também no sentido amplo, sempre dependeu das nossas relações humanas, das relações que existiam entre nós em função do nosso meio mais básico para estabelecer relações, que é a fala. E nós tínhamos meios altamente tecnológicos também, mas num outro sentido, que permitiam a nossa formação, que eram os livros. Isso para ir já colocando a questão no campo da educação. Então, as pessoas transitavam numa linguagem falada, o meio que definia as relações era a língua falada, e no campo da educação, muito os livros. Os livros eram as tecnologias usadas no campo da educação. Hoje, nós não temos mais o livro é cada vez menos lido.
E temos cada vez mais os telefones, os tablets, enfim, e todas as parafernálias, todos os gadgets, as bugigangas todas tecnológicas com as quais a gente se relaciona hoje. E tudo isso, por um lado, é muito positivo, é muito bom, porque existem vantagens evidentes no uso desses meios. E mesmo no ensino fundamental, mesmo no ensino médio, o que, não apenas na universidade, nesse caso, nem na pesquisa assim, mais de ponta, enfim, feita nos cursos de doutorado, de mestrado e tal. Mas o que eu acho preocupante é a perda da dimensão humana também em sala de aula. Então, a sala de aula é, sem dúvida, um laboratório de conhecimento, mas é também um laboratório da vida. E aquilo que a gente possa fazer na célula, que é a sala de aula, com os nossos estudantes, isso vai ser definitivo como aprendizado de vida para se levar para os outros, para as outras esferas, para os outros territórios da sociedade como um todo. Então, acho que é preciso a gente aproveitar, conhecer muito bem, aproveitar e usar todos esses objetos tecnológicos e conhecer o funcionamento desses meios, mas ao mesmo tempo é importante que a gente não esqueça da dimensão formativa, dessa dimensão que vamos colocar entre aspas, é mais humana, ou seja, que integra a singularidade, aquilo que cada um é e pode ser na sua potência, tendo em vista que ele está num processo, que o indivíduo que está ali aprendendo, que é o professor e que é o estudante, sem dúvida, e a dialética dessas duas figuras, que essas pessoas estão ali aprendendo alguma coisa, que esse aprendizado é um aprendizado cognitivo no todo. Ou seja, a gente está dentro de uma sala de aula e isso nos explica alguma coisa, nos invoca alguma coisa, nos afeta na nossa vida, na nossa corporeidade, no nosso modo de pensar a vida, no nosso modo de ser, no nosso modo de entender o outro. Acho que essas dimensões todas elas precisariam com urgência ser integradas. É verdade. Assim, o que preocupa bastante é que eu observo assim que às vezes em outros países, né, nessa parte quando a gente vai para o lado profissional, eles solicitam que a pessoa no momento que chegue no trabalho, que guarde os equipamentos eletrônicos, enfim, para que não tenha aquela interferência no trabalho e que a pessoa possa ter essa interação, né, pessoal nesse ambiente de trabalho. E às vezes aqui no Brasil, quando você chega num comércio, a pessoa mal atende você e já está ali, né, clicando no celular e tal, e você fica esperando, aguardando. Então, às vezes isso começa lá no banco da sala de aula e vai acabar refletindo já na área profissional mesmo, lá quando vai ser inserido no ambiente profissional. Uma questão, Evelyn, que eu acho que é bem importante das pessoas avaliarem para as suas vidas é que função, de fato, tem esses objetos na vida de cada um. Exato. Então, enquanto eu posso usar um meio tecnológico para conhecer algo, para inventar algo, ou para estabelecer de fato uma comunicação necessária, isso é uma coisa. A outra coisa é o que será que esses objetos estão evitando em nossas vidas? Quando eu estou na sala de aula, ou quando eu estou no meu ambiente de trabalho, ou quando eu estou em casa, almoçando, jantando, sei lá, convivendo com meus familiares, eu estou vivendo um tipo de experiência. Por que será que as pessoas precisam fugir dessas experiências? Será que esses objetos não são próteses de fuga? Tudo bem, as pessoas têm o direito de fugir, mas é bem importante, assim, é bom poder avaliar também em relação ao que a gente está realmente fugindo. E será que a gente consegue encontrar um meio, uma balança aí no uso, né, desses equipamentos e nossas atividades diárias para que isso não atrapalhe nenhum dos lados? Será que isso existe? Até que ponto? Né? Acho que essa reconciliação assim, entre esses opostos também é uma coisa que a gente pode pensar em colocar na nossa época para a nossa existência se tornar menos dolorosa, né? Adorei. O assunto ele está muito gostoso. A gente estava conversando no intervalo um pouquinho sobre essa forma da pesquisa que ela é realizada, né, na área da filosofia, que é muito diferente do que a gente desenvolve hoje na área da saúde. Eu queria que você contasse um pouquinho como que é a pesquisa que ela é desenvolvida nesse campo da filosofia, porque ela traz reflexões importantíssimas e como a gente está observando no programa de hoje, que podem ser utilizadas, né, no dia a dia, diretamente com essa aplicabilidade. Então, conta pra gente um pouquinho como que é essa pesquisa. A filosofia acadêmica, ela, pelo menos
assim, de um modo geral, no mundo e no Brasil, ela se desenvolveu muito em torno disso que a gente chama de história da filosofia. Então, é uma pesquisa muito bibliográfica. Você lê muitos livros, tenta ler em muitas línguas e tenta resolver, assim, uma questão ou fazer uma espécie de resenha geral de todos os livros, depois colocar uma questão que possa ser interessante. Claro que isso também é gostoso de fazer. Quem vive como professor na vida acadêmica gosta disso. Agora, vai parar de estudar. Pois é, então a gente gosta de ficar estudando, a gente é rato de biblioteca. Por outro lado, hoje em dia, considerando sobretudo o ensino de filosofia, que voltou depois de décadas sob a ditadura e a precariedade do currículo no Brasil, o ensino de filosofia voltou para o ensino médio, hoje em dia é obrigatório. Então, muitos professores, muito acostumados a conviver apenas com a história da filosofia, de repente se depararam com a novidade da juventude querendo pensar. Não apenas interessados, então, em fazer resenhas de livros antigos ou entender o pensamento de um autor mais antigo. É claro que a gente pode fazer um diálogo entre os tempos também, mostrar que Kant ou Aristóteles ou Platão têm uma atualidade impressionante, depende da forma como a gente estabelece justamente esse diálogo. Agora, eu acho que a filosofia, no caso do ensino e no Brasil contemporâneo, precisa fazer um investimento bem sério mesmo na questão interdisciplinar. Então, juntar a filosofia com as artes, com a literatura, com o cinema, com a cultura pop, juntar a filosofia com todo o universo da pesquisa em ciência, em neurociência, em tudo aquilo que a gente vê hoje em dia envolvendo psicanálise, ou envolvendo psicologia, ou, enfim, envolvendo as diversas áreas políticas, sociologia. Quer dizer, esse encontro é muito fundamental para que as pessoas jovens, os estudantes, enfim, que estão no ensino médio, para que eles possam perceber como isso faz parte da vida como um todo e da vida como um todo, no sentido da sociedade, mas no sentido também da cultura e no sentido também da ciência. Eu lembro do ano passado, num dos vestibulares, foi no Enem. No Enem caiu uma questão sobre violência contra mulheres no Brasil, e houve, enfim, agora a filosofia é um conteúdo e ela entra também no vestibular ali, nas questões todas. Então, vários filósofos, inclusive Simone de Beauvoir, por exemplo, que escandalizou algumas pessoas. Estou falando desses conteúdos porque tudo isso que a filosofia traz, mesmo a filosofia mais histórica, por um caminho ou por outro, tem a ver com as questões da vida. E sabe por quê? Porque as questões da vida são as questões da linguagem. Não tem nada de espantoso nisso. E fica fácil, a questão do conhecimento, a questão em específico da aprendizagem, ela sempre se torna mais fácil se a gente percebe que essa questão da aprendizagem tem a ver com a aprendizagem de uma linguagem e que essa linguagem tem a ver com a vida, por mais que às vezes pareça que não tem nada a ver. Então, perder isso de vista, essas coisas que são tão óbvias, só dificultam os nossos caminhos, dificultam, enfim, a vida dos nossos estudantes, dificulta a vida dos nossos professores, porque a gente, assim, para de pensar nessas questões que são as mais elementares, as mais simples. É verdade. E muito obrigada a você que nos assiste. Eu aguardo vocês no próximo programa. Até lá!